Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar com essa palestra. Nós iniciamos os trabalhos do ano para o movimento conservador. Por que eu trouxe uma palestra de introdução à filosofia? Eric Voegelin, ele teve uma grande preocupação quando ele teve contato primeiramente com a ideologia, tentando se infiltrar dentro da academia austríaca, e principalmente quando os partidários dos dois lados odiavam ele. Os comunistas odiavam o Voegelin e também os nazistas. O cara era odiado por todo mundo. Por um motivo muito simples. Quem era nazista achava que ele era comunista, e quem era comunista achava que ele era nazista, mas ele não era nenhuma coisa nem outra. Isso se dá ao fato de que a ideologia, com o passar do tempo, ela foi deslocando o sentido das palavras do conceito. A palavra ela sempre é ligada a um conceito do que ela é, a intuição de uma experiência, certo? E aqui a palavra é o signo, é a nota, de uma certa forma o símbolo dessa palavra. Ou seja, existe o conceito, que é o que nos leva à intuição, e existe o que é a descrição da palavra, o discurso dela. E isso precisa estar unido. Porque quando eu falo de uma vaca, a vaca tem uma vacalidade. Se eu puxo o rabo dela, ela faz mu. Por onde ela sai, ela tem aquela característica de que deixa um rastrinho de bosta. Isso é uma vaca. Mas, como existem determinadas palavras e determinados conceitos que são, em si, muito abstratos, pode ser que estejam descoladas as palavras dos conceitos. Certo? Aí, quando se dá esse processo, eu posso achar que uma vaca late. Isso não acontece com o nosso vocabulário, por óbvio, com os conceitos que são para objetos tão concretos, porque a vaca está ali mugindo o tempo todo. Mas quando se trata de um conceito que é mais abstrato, algo que se passa só na mente, um conceito descritivo de um fenômeno, por exemplo, se eu mudar o conceito de chuva e for repetindo isso, a água que cai do céu, vocês podem dar um nome diferente. Eu estou explicando muito a grosso modo, o Voegelin tem toda uma obra que explica esse procedimento, mas a questão é que o professor Olavo colocou um termo em circulação chamado analfabetismo funcional, que é quando esse processo ele é agravante e diagnosticável nas pessoas. O que é o analfabetismo funcional? É quando a pessoa, eu falo uma coisa dentro do conceito universal e aquela pessoa não entende. A pessoa não entende aquilo. Porque o conceito que ela tem é um conceito pessoal e ela não consegue fundir esse conceito dentro da palavra. Até aqui tudo bem? Compreensível? Então, o analfabeto funcional, o conceito está distante da palavra. Ou seja, ele pode falar, ele pode ter um discurso até encantador, mas esse discurso ele não é substancial em conceito. Ele não se comunica com os conceitos universais. E duas coisas que aconteceram com o Brasil é que os analfabetos funcionais tomaram a filosofia e tomaram a política. Eu tomei de uma certa forma uma consciência com esse fenômeno num dos diálogos de Platão, chamado Teeteto. Aonde Teeteto se vê diante de Platão e Platão começa a discorrer com ele sobre o conhecimento. E aí chega um dado momento que o Sócrates, que é quem está redigindo o discurso com Teeteto, pergunta pro jovem, olha, o que é argila? E ele responde que a argila ela pode ser do artesão, é aquilo que faz um vaso, é aquilo que faz um tijolo, e deu várias modalidades do que seria o uso da argila. E Sócrates olha para ele, mas eu não te perguntei
o que se faz da argila. Eu perguntei o uso, eu perguntei o conceito, de uma certa forma, para resumir para vocês, eu perguntei o que é a argila em si. Método epistemológico do que é a argila. O que é? Argila é terra e água. É isso que é argila. Por mais que eu vá discorrer sobre várias categorias do que é argila, ela é terra e água. E o jovem teeteto não conhecia esse conceito. O jovem teeteto era de uma certa forma analfabeto funcional, porque ele sabia dizer várias coisas que se fazia com a argila, mas não conhecia o que era argila em si. E no Brasil, na filosofia e na política, isso é um fenômeno que corre muito sobre a história de que, primeiro, a filosofia é infectada. As ciências, as filosofias, elas são ideologizadas. E aí acontece esse deslocamento do conceito da palavra. Para que depois isso aconteça com a política. Vocês podem ir em alguma casa legislativa ou conversar com alguns funcionários do executivo e perguntar o que é política. Vocês não terão um conceito nominal em si do que é política dessas pessoas. Elas vão dizer que a política pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas elas não vão te dizer o que é a política em essência. Qual o conceito daquilo. Não vão saber te explicar. Isso é uma modalidade de analfabetismo funcional. Porque o pessoal usa de uma maneira muito pejorativa. Outra coisa, o que é fascismo? Cara, esse é o exemplo mais claro desse fenômeno. O que a esquerda fez com a palavra fascismo. Fascismo, a palavra que tem um conceito técnico muito bem definido, que é o fascismo, ele tem uma modalidade de tomada de poder pela força, é uma forma de populismo. E aí tudo que ia contra a esquerda, eles usavam o analfabetismo funcional deles como arma e taxavam tudo de fascista, mesmo que não tivesse nada a ver. Então, é o analfabetismo funcional como arma política. Eu desloquei a palavra do conceito e vou usando a palavra carimbando as coisas a bel prazer. E essa palavra é uma coisa feia. Aconteceu a mesma coisa com o nazismo. A esquerda usa de analfabetismo funcional como arma política. É pura e simplesmente isso. Agora, se nós fôssemos uma direita tão iluminada e intelectualizada, nós combateríamos isso com muita facilidade. Era só simplesmente dizer, olha, isso está deslocado do conceito. O nazismo, ele não é simplesmente o nacionalsocialismo. O nazismo, ele está ligado às religiões pagãs germânicas. Então, é uma mistura de paganismo, ou seja, tem substancialmente essa crença da raça, graças ao paganismo do Volkisch, que tem o mito da hiperbórea. Ou seja, tem o nazismo é muito cabeludo. Mas se nós fôssemos tão iluminados, nós não apanharíamos do porrete do analfabetismo funcional. Né? Exatamente. Os caras usam analfabetismo funcional como porrete contra a gente. Olha o nível da coisa. E a gente apanha. Já bora pra pensar isso? A palavra que eles usam, fascismo, nazismo, está total e completamente deslocada do conceito. Então, se eu coloco um conceito de uma certa forma que seja intuitivo para o retardo mental daquele esquerdista, eu ganho debate. E se porventura eu não consigo fazer que ele entre no processo de intuição daquele conceito, eu pelo menos consigo humilhar ele. Ou seja, a deficiência do que foi até hoje a direita no Brasil é participar desse analfabetismo funcional. E agora vem os demais partidos, como se, nós ajudamos, todo mundo tentou quebrar as pernas do Bolsonaro. Agora, nós temos uma solução. Vem o DEM, nós temos uma solução. Vem o MDB, nós temos uma solução. Rodrigo Maia quer presidir o país porque ele acha que ele tem a solução. Mas é tão analfabeto funcional quanto todo o pessoal da esquerda. É pior, a esquerda analfabeta funcional usou o analfabetismo funcional para bater neles. E eles nem perceberam, eles nem sabiam com o que eles estavam apanhando. Olha, chega a ser engraçado o fenômeno.
Chega a ser engraçado. E agora o Rodrigo Maia, que tem anos lá na Câmara, acha que tem essa resolução para os problemas do Brasil. Você não foi nem alfabetizado conceitualmente, meu filho. Vai para casa. Já parou para pensar isso? O pessoal apanhou com o porrete do analfabetismo funcional. Todo mundo chamava de fascista, de nazista, daquilo, eles iam recuando, eles iam avançando culturalmente com a Casa Jana, aquelas leis muito loucas, muito retardadas. E o pessoal aceitou. Mas agora que os conservadores têm alguns carguinhos, mais ou menos, não, temos que suprimir os conservadores porque nós temos a solução, nós somos iluminados. Iluminado, caralho! Vocês não são não alfabetizados. Né? O pessoal do Centrão não é alfabetizado. O pessoal a direita light, a direita fofolete, não é nem alfabetizado ainda. Precisa se alfabetizar conceitualmente. Então, é uma questão de que nós não vamos apanhar com esse porrete. Nós até o momento apanhamos com o porrete do analfabetismo funcional. Uma palavra desligada do seu conceito, do qual, se nós trouxéssemos um conceito intuitivo, nós ganharíamos o debate. E foi assim que o Bolsonaro foi eleito. Porque ele trouxe um conceito que era intuitivo para o povo teve percepção, e o cara que fala coisa com coisa, o mais normal aí, é o Bolsonaro. E foi um fenômeno. Não foi? O Bolsonaro diz que putaria é putaria, diz que roubo é roubo. Não existe jogo hermético onde eu descolo a palavra do conceito para aliviar a pena moral. O Bolsonaro diz que quem rouba é ladrão, que quem mata é assassino, e pronto. E não tem grandes conhecimentos de filosofia, né? Não, ele trouxe a palavra dentro do conceito. E aí? Mas os politiquinhos acham que tem a solução para o Brasil. O Luciano Huck tem a solução para o Brasil. Apoia para analfabeto funcional, mas tem a solução para o Brasil. E não me perguntem o conceito de política. Eu não vou responder por um bom tempo, porque é muito complexo. Mas saibam que a grande maioria não sabe. Querem entender? Começa lá no Platão. Muito simples. É o caminho das pedras. Se querem entender o problema, o princípio da coisa é que o marxismo adentrou de tal forma na nossa cultura que nós enxergamos os problemas do Brasil na perspectiva deles. E o problema da pobreza. O problema de que as classes são suprimidas, a liberdade, o conceito de liberdade como desordem. O marxismo busca, de uma certa forma, uma desordem numa imanentização escatológica. Mas deixa isso daí pra lá. Então, o que acontece? Diagnosticado o nosso fenômeno, que é o analfabetismo funcional, que é esse descolamento do conceito da palavra, isso se dá graças à ideologia. Por quê? Eu preciso de uma ideologia? Não, eu não preciso criar um mundo ideal na minha cabeça para viver. Eu posso simplesmente ir intuindo a realidade e dentro disso eu tenho conceitos negativos. Só a realidade. Vai ficar muito complexo. Eu vou precisar de umas 3 horas de palestra. E eu pretendo ser breve. Então, essa é a minha justificativa. Trazer o conceito concreto do que é a filosofia. E como ela pode ser rigorosa e como ela pode ser técnica. Porque no Brasil, filosofia é coisa de maconheiro que quer viajar na maionese. Se eu penso, logo existo. Os caras adoram se agarrar no Descartes. Aí o sujeito vai lá pro ensino médio. Tu viu o que é, né? O sujeito vai lá pro ensino médio. A primeira coisa é enfiar o Descartes na fuça dele. Assim, abre o livro. René Descartes. Tradução moderna. E botam qualquer professor para dar aula de filosofia, né? É impressionante. Hoje faltou o professor de filosofia, tá? O professor de matemática para dar aula. Não, minha gente, isso daí está muito errado. Isso está muito errado. Vocês vão ver, eu espero que seja algo intuitivo, algo leve, que a filosofia, ela é técnica, ela é metódica, ela é rigorosa, mas ela não tem nada a ver com criação. A filosofia
não cria nada, ela não é feita para criar um mundo ideal. O que cria um mundo ideal é a ideologia. A ideologia é uma metástase, é um câncer no pensamento. Mas a filosofia, ela estuda as causas. Eu preciso de método para estudar a causa da realidade. Eu não idealizo nada. Eu não idealizo uma liberdade moral. Ah, eu quero fazer isso e a sociedade não deixa. Não. Filosofia foi feita para o estudo das causas. Algumas vezes vai estudar os problemas, ou seja, vários filósofos vieram depois com outras tradições, o criticismo, o idealismo alemão. O materialismo não é uma tradição. Não existe metodicamente grandes mentes que venham trazer o que nós poderíamos chamar de uma tradição materialista. Não existe isso. Não existe. E vocês podem ver que todos os cientistas políticos que têm uma obra de uma certa forma conhecida e cometeram erros grotescos, vêm depois que inicia o criticismo, depois que o Immanuel Kant, ele para assim, igual um guardinha. Vocês sabem os guardinhas da PTC? Sabe? Kant meio que para com o estudo geral das causas e bota um conezinho assim na frente da estrada. Por que os juízos se fazem sintéticos a priori? E a tradição, ela para de estudar de uma certa forma também as causas naturais e se volta para essas questões da mente, da síntese, como o homem intui e conceitua as coisas. Isso é bom? Gerou erros grotescos. O corpo teórico de muita gente contém erros. Por exemplo, o Hegel. Hegel acerta vários detalhes. Por exemplo, ensaios sobre estéticas do Hegel é maravilhoso. Mas o corpo teórico do Hegel, fenomenologia do espírito, etc., é grotesco. Pode-se dizer que um dos pais da criança é o Hegel, em geral, essa modalidade de gnosticismo na filosofia e também essa questão da ideologia, de idealizar um mundo ideal, porque o homem se centra muito nesses processos da priori. Pois bem, já falei demais do que eu não deveria, então hoje o meu intuito aqui é único e exclusivamente trazer um conceito concreto e correto sobre o que é filosofia para vocês. Só isso. Corrigir o erro que se faz no ensino médio lá, etc. e tal. E aí é só isso. É que vocês tenham um conceito intuitivo do que é filosofia, do como ela pode ser metódica, e não é para criar nada. Não. Limpar as metástases ideológicas da coisa. Ideologia é merda, gente. É isso aí. Muito obrigado.